Olá, voltamos com o programa Em Pauta. Você está assistindo ao canal 8 na NET para Campinas e na web para o mundo. Você pode também nos assistir por celular, iOS e Android, tablet e qualquer lugar onde você possa acessar a internet e entrar em nosso site. Estamos conversando com a doutora em zoologia, Eliana Ferraz Santos, sobre a diversidade animal. A gente no bloco passado falou sobre o livro que a doutora Eliana lançou na Inglaterra e só para quem tiver interesse, o livro não é vendido no Brasil, você precisa acessar o site que aparece aí na sua tela para a aquisição do livro chamado Ecology and Conservation of the Maned Wolf, o manejo e a conservação do lobo-guará. Falei certo? Falou. Ah, muito bem. Eliana, e os animais que entram em extinção? Qual o papel do homem nessa história? Bom, como muitas vezes o homem é o próprio causador, né, dos animais irem para a lista oficial de animais ameaçados, então que a gente tente reverter esse processo, né, com programas de conservação de espécies, com medidas mitigadoras para diminuir isso e até trabalhos de reprodução assistida com algumas espécies que a gente faz já na região, como felinos super ameaçados aqui no Brasil. Então, você citando isso, me vem, né, a história do próprio lobo-guará, né, que a gente estava conversando e que você também é foco do seu livro, né, que ele foi para a lista dos animais, não em risco, mas em extinção mesmo, né. E sempre assim, por que o homem é sempre protagonista dessas histórias tão vergonhosas, não? Caça, desmatamento, fragmentação de hábitat e o lobo-guará, infelizmente, por conta da expansão agropecuária. Então, campos de soja, criação de gado, tudo isso leva à diminuição da espécie, porque ele não tem mais área para forragear, né? A área de alimentação para ele procurar o alimento dele, ele ter o hábitat dele. Então, ou ele é expulso ou ele é morto. Me explica uma coisa, você como especialista nessa área, né? Eu me pergunto, você estava falando dessas plantações de soja que pegam uma extensão muito grande do nosso país e outro lado a gente tem assim um investimento grande em pesquisa e tecnologia, né, de agropecuária, a exemplo da Embrapa, né, que tem uma forte atuação, inclusive aqui na nossa cidade. E se gasta tanto dinheiro em pesquisa, não existe nenhum estudo iniciado para que no meio da plantação de soja, por exemplo, exista alguma plantação híbrida, sei lá, não sei que nome se daria isso, mas que fosse plantada junto com a soja, mas que suprisse essa necessidade dos animais, das espécies locais daquele local, que diminuísse esse êxodo silvestre. No livro, inclusive, a gente tem um capítulo dedicado exclusivamente a isso, né? Sim, do Dr. Carlos Klink, que ele trabalha com o programa do Cerrado brasileiro, que o lobo-guará era um bicho originalmente do Cerrado. E hoje ele está invadindo outras regiões porque ele está sendo expulso da área original. Então, não adianta, a gente tem a questão do crescimento agropecuário e a gente precisa conciliar isso, né? Então, criar medidas onde a gente possa ter as plantações, mas que os animais ainda consigam sobreviver em algumas áreas. Então, corredores mesmo para que eles possam passar, né? E não serem atropelados por máquinas agrícolas, como a gente vê, ou queimados durante as queimadas que são feitas. Eu acho assim que no Brasil a gente ainda vivencia pouco essa convivência do animal silvestre com a população, né? Em alguns países a gente vê, e que inclusive não dá certo, porque o homem não quer abrir mão do seu espaço, na verdade. O bicho, o animal, que é sempre o grande... acaba sendo o vilão, né? O vilão entre aspas, né? Mas um exemplo que me ocorre agora são assim, plantações que são pisoteadas por elefantes, né, em alguns países, né, da África e da Ásia, e que eles são escorraçados a tiro, com matança, né? São mortos mesmo, porque eles estão lesando o homem que invadiu o habitat, né, do próprio elefante. A gente tem um paralelo disso no Brasil acontecendo, mas eu acho que em número um pouco menor ainda, ou não? Sim, eu acho que uma das coisas mais impactantes que a gente tem, que a gente vivencia próxima da casa da gente, é a questão de rodovias.
né? Os animais, como eles já não têm esses corredores ainda feitos, principalmente aqui no Brasil, só em algumas áreas, os animais morrem atropelados para atravessar de um local para o outro, né? Então, a gente precisa pensar nisso com urgência, nessa questão de áreas ainda onde a gente tem fauna, ou de redutores de velocidade, placas de sinalização e conscientização, porque tem pessoas que quando avistam um animal aí que ela acelera para matar. Infelizmente a gente ainda sabe disso. Nossa, e a gente assim, eu moro, moro num distrito de Campinas e bastante, assim, tem bastante, né, área verde ainda, alguns animais, né? E diariamente a gente vê animais mortos, animais pequenos, de pequeno porte, né? A gente não vê assim grande não ali, né? Porque ainda já é uma área urbana. Mas a gente vê diariamente no asfalto a marca, né? O carimbo dessa... Atropelamentos em rodovias e estradas é um fator muito impactante para a fauna e ocorre até a extinção local de algumas espécies. Então, precisamos de medidas urgentes para que isso pare, né? E como você vê, como você enxerga a questão dessas políticas públicas, porque política pública engloba principalmente a educação do cidadão em relação a isso, né? Como você enxerga, como que você analisa essa questão hoje em Campinas e região? Olha, eu acho que a gente precisa, a base de tudo é a educação, né? E a educação começa na escola, com criança, né? Que a criança, ela está formando a opinião dela. E a criança, ela não tem vergonha de corrigir o pai, a mãe, um mais velho, se ele está fazendo alguma coisa errada, porque ela é pura, né? Ela tem uma pureza no coração. Então, acho que a gente precisa investir na educação, principalmente na educação ambiental, para que a gente tenha uma mudança de consciência mesmo. Porque realmente, eu acho assim que o mundo ainda tem solução, né? Não sei se tem volta, sim, mas tem solução, né? Meio porque por aí, tem coisas, né, que são irreversíveis, né? Já a tem diversidade delas, que, né, a gente está perdendo, tem coisas que a gente nem identificou ainda e já sumiram, com certeza. Já assistindo. Eliana, como vai a saúde dos nossos espaços ambientais, principalmente, né? Quando eu pergunto isso, principalmente nos responsáveis pela guarda e manejo de animais silvestres? Eu acho que a gente sofre sempre com o problema da questão de verbas, né? É tudo muito difícil no país, mas a gente não pode desistir, né? Precisa tentar fazer a melhor coisa possível para tentar salvar o que a gente ainda tem de ambiente, de fauna, de flora. Não dá para cruzar o braço. Você acha que, por exemplo, os espaços, né, da região de Campinas e da região de Campinas, eles estão suprindo, estão cumprindo o papel a que se propõe como guardadores, né, desses animais? Eu acho que eles tentam, né? Como todas as outras cidades tentam, mas nem sempre isso é possível. Eu acho que infelizmente é como tudo, não só na questão do meio ambiente, como na educação, na segurança, na saúde, por aí vai, né? Todo mundo tentando e a gente vai tapando meio que o sol com a peneira e as coisas vão acontecendo. Quando você se dá conta, acabou o lobo-guará. Eu acho que até uma questão cultural, a gente está preocupado em outras coisas como segurança, educação, saúde, que são extremamente importantes, mas a gente às vezes esquece do meio ambiente. E que é uma coisa fundamental para a vida da gente. Fundamental, né? Porque sem ele também a própria gente espécie humana vai acabar se extingue, não tem jeito, né? Eliana, eu vi também no seu currículo, que é bastante extenso, né? Eu dei uma olhada lá no Lattes, que você também tem um trabalho com enriquecimento ambiental, né? O que é exatamente isso? Sim, enriquecimento é uma espécie de uma terapia que a gente utiliza, é uma ferramenta para animais cativos. Então, é para quebrar mesmo a previsibilidade do cativeiro, né? Que não é que viver no cativeiro é ruim, mas ele é previsível. Então, o bicho sabe a hora que o tratador vai alimentar, ele conhece as pessoas que tratam dele. Então, essa terapia é uma forma de enriquecer mesmo o ambiente. E a gente tem vários tipos de enriquecimento: social, cognitivo, alimentar, sensorial. E aí você faz esse enriquecimento de acordo com cada espécie, usando materiais específicos para cada espécie. Trocando em miúdos,
me surge um exemplo. Se eu tiver um papagaio em casa, ele é considerado um bicho em cativeiro? Ou Sim. só aquele que está no zoológico? Não, qualquer animal, mesmo um cão, né, que é um animal doméstico, você pode fazer enriquecimento. E como que é feito isso? Depende da espécie. Vou te dar um exemplo. Então, vou te dar já um exemplo para facilitar a sua vida. Um papagaio, por exemplo, um papagaio. O papagaio está lá com uma família há 20 anos e ele tem toda essa rotina dentro de casa, fechado, lógico, né, em cativeiro mesmo. O que poderia ser feito? Enriquecimento simples, por exemplo, enriquecimento alimentar. Não é dar outro tipo de alimento que não faça parte da dieta do bicho, mas, por exemplo, uma espiga de milho crua, com a casca, para o bicho poder descascar, pendurada, para ele se dependurar, um túnel, se é um animal de toca, para ele se esconder, e assim por diante. É ter criatividade, né? Precisa ter bastante responsabilidade com que tipo de animal você vai trabalhar, com que material você vai executar esse enriquecimento, para que isso também não se torne uma arma na mão do animal. Que ele possa se ferir ou até vir a óbito. Então, precisa ler um pouco sobre isso e aí construir. Tem brinquedos, né? Existem lojas hoje que fornecem materiais para pet muito interessantes. Aqueles brinquedos, né, para pássaros, né? Para aves em geral. Aves em geral. Geralmente é papagaio, araras, calopsita. Para roer, aquilo é considerado enriquecimento. Você pode fazer balanços com corda, com madeira, principalmente psitacídeos, né, que são araras, papagaios, periquitos, para que eles possam debicar mesmo, destruir. Eles vão destruir, tá? Mas a intenção é que ele faz parte dessa terapia. Que bacana, que bacana. Fico feliz, né, de saber que existe isso sendo feito e essa preocupação também com os animais. Sim, né? até agora, no mês de março, eu fui dar um curso de extensão em Fortaleza sobre isso. Foi bem interessante, que os zoológicos lá daquela região, eles não desenvolvem, eles queriam aprender. Tá, que bacana. Parabéns, Eliana, gostei de ter você aqui. Obrigado por contribuir com essas informações, né, para o nosso programa e agradeço bastante a sua presença. Eu que agradeço. E também nosso agradecimento especial a toda a equipe do PH Institute, que nos atende sempre com muita competência e carinho. Um beijo especial para vocês. E para você que acompanhou a conversa, fica o nosso abraço. Prestigie o Canal 8, seu canal Campinas, 24 horas no ar. Nos vemos no próximo programa com Emanuele Garrido, nossa inclusiva secretária municipal do Direito da Pessoa com Deficiência e Mobilidade. Não perca, até lá!